E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus, nosso Pai, seja eternamente louvado. Hoje é dia 13 de outubro de 2015. Deus pôs ao meu coração uma palavra, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, somente 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. No Novo Testamento, a carta de Paulo aos Filipenses fica logo depois do livro das cartas de Paulo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de segunda carta aos Coríntios, vem Gálatas, Efésios e Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eternal, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco pela Tua palavra, Senhor Deus. Venha nos abençoar com esta mensagem, com o poder da Tua palavra, Pai.
Supra as nossas necessidades, a necessidade de cada um, meu Pai, que está do outro lado. Ó Deus, que o Senhor, com a tua misericórdia, com o teu amor, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, é o Senhor quem nos sustenta, Pai, no pó desta terra onde nós vivemos. O Senhor cuida dos pássaros, ó Deus, e cuida de nós também, que somos o teu pequeno rebanho. Ó grande e eterno Deus, venha abençoar a cada um, meu Pai, através desta palavra, e opera, Senhor, nestas vidas. Liberta, Pai, do sofrimento da alma, das angústias, liberta do pecado, liberta das enfermidades, por amor do teu santo nome. Só o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses para que eles tivessem alegria, muita alegria. Ainda que os cristãos passavam por perseguições, por lutas, mas ele diz no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele mandava que a igreja de Filipe se alegrasse, apesar de passar por lutas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus instruindo o apóstolo Paulo a nós nos alegrarmos, regozijai-vos sempre no Senhor. Se alegrar, porque ele diz que perto está o Senhor. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, enviou esta carta aos filipenses, para que eles não desfalecessem, para que eles não desanimassem, mas tivessem alegria nos seus corações, porque Deus cuida de todos nós. E no versículo 6 ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Na versão NVI, nova versão internacional, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentar os seus pedidos a Deus. O que você está passando na tua vida? É escassez? É luta com enfermidade, gastos na farmácia? Você tem passado por esta luta? Mas você tem lançado em Deus a tua ansiedade? Você tem apresentado diante de Deus os seus pedidos? Você tem buscado a face de Deus em oração? Deus diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Não esteja aflita por coisa alguma. O apóstolo Tiago diz, está alguém entre vós aflito? Faça a oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Ele diz que nós, por mais ansioso que estejamos, não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Não podemos acrescentar nada. Nada. Nada podemos acrescentar. O Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Eu estou lendo esse texto aqui, irmãos, para que vocês possam ouvir esta palavra que o Senhor Jesus escreveu em Mateus capítulo 6. Ele diz, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros as aves dos céus. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, os povos que não conhecem a Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor Jesus nos ensinando e confirmando esta palavra que deu ao apóstolo Paulo escrever, para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma. Inquietos, sem paz, sem confiança em Deus. Ele nos ensina no versículo anterior que perto está o Senhor. O Senhor Jesus diz em Mateus 28 que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras. Esta crise que está ocorrendo não só no Brasil, mas eu creio que é em toda parte do mundo. E você está passando por necessidades. E você tem desesperado, mas não tem buscado dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Deus sabe que nós passamos necessidades, o que nós precisamos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que entrar no nosso lugar de oração, entrar no santuário de Deus e buscar a face de Deus em oração. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, ansioso, ansiosa, preocupado com o amanhã, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e pela súplica. Então Deus quer que nós lancemos sobre Ele toda a nossa necessidade, através da oração e súplica. Mesmo Deus conhecendo, sabendo tudo que nós precisamos, mas Ele quer ver o nosso esforço em buscar a sua face, para que Ele venha nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Por isso o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. E quando estamos orando, quando estamos lançando sobre o Senhor a nossa necessidade, as nossas ansiedades, nós estamos buscando o reino de Deus. Nós estamos obedecendo a sua palavra, praticando assim a justiça de Deus, pela oração e pela súplica. A Bíblia diz: orai sem cessar, orando em todo o tempo no Espírito, e súplicas com ação de graça. Deus, Ele quer que nós venhamos a agir pela fé, a orar a Deus. Através da oração, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar a nossa vida, Deus vai curar as enfermidades segundo a sua vontade, Deus vai nos prosperar, vai suprir as nossas necessidades através da oração. É isso que o Senhor está nos ensinando. Talvez você esteja passando por lutas, muitos apertos, mas você não tem buscado a Deus. Você não tem se humilhado diante do Senhor. E por isso a sua vida não anda. Está parada no tempo. Deus quer suprir a tua necessidade, mas Ele quer ver o teu esforço. Ele diz: esforça-te que eu te ajudarei. Ele falou para Josué e fala também para nós: esforça-te que eu te ajudarei. Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver as nossas lágrimas.
Ele quer ver a nossa disposição para buscar a Ele com todo o amor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. Mas Ele quer que nós façamos a nossa parte em buscar a Ele. Talvez você gasta tempo em tantas coisas, mas você não gasta tempo em oração, em buscar a Deus, em congregar, em ler as Escrituras, em louvar a Deus. Então você vai padecer mais ainda. Porque o reino de Deus é tomado à força. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, Ele orava ao Senhor e muitas vezes Ele passava a noite inteira em oração, para depois ir pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus passava noites na presença de Deus. Jesus não tinha onde recobrar a sua cabeça. Ele não tinha um descanso. Ele não tinha alguém que pudesse ajudá-lo moralmente, espiritualmente. Ele dependia totalmente do Pai. Assim Deus quer que nós sejamos dependentes dEle todos os dias de nossas vidas. Porque quando a gente passa a não querer ser mais dependente de Deus, aí entra o sentimento da soberba. Eu vou fazer as coisas tudo do jeito que eu quiser, eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus para nada, eu sou expert em tudo. Então esse sentimento de soberba vem e diz a Escritura que Deus abate todo soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Então muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas, por dificuldades, por humilhações, por escassez, para que nós venhamos a voltar-se para Ele, a buscar a face do Pai em oração. Você acha que vai incomodar a Deus? Não. Deus tem prazer em nos atender, em nos ouvir. Deus quer ser incomodado. Jesus conta lá em Lucas 18 da parábola do juiz iníquo. Aquele juiz era iníquo, aquela mulher perturbou tanto o juiz, e ele, para se livrar daquela mulher, julgou a sua causa. Mas Deus não é assim. Deus é um juiz justo, que tem prazer em ouvir a oração, a súplica dos seus santos. Sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Ele quer nos ouvir, meus irmãos. Ele quer ouvir as nossas necessidades. Depois você vai ver no final desse capítulo 4, o que o apóstolo Paulo diz depois de passar por tantas lutas. Então ele diz que sejam conhecidas pela oração e súplica. A versão NVI diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tudo o que você estiver passando, necessidade, o que você está precisando, a situação financeira, remédio, farmácia, contas, tudo tem que ser conhecido, apresentados diante de Deus pela oração e súplica. É aquele clamor, é quando você chora, rasga o teu coração diante de Deus, implora ao Senhor, suplica a Deus: Senhor, tem misericórdia, me ajude na faculdade, me ajude a pagar essas dívidas que eu entrei nessas contas, que não tenho dinheiro, não tenho salário mais por causa dessa crise. Ajuda-me, Senhor, por amor do teu santo nome. Suplica, meu irmão, minha irmã, suplica a misericórdia de Deus, que Ele vai enviar os corvos para te socorrer, assim como Ele enviou os corvos para suprir a necessidade do seu servo Elias, e mandou os corvos que supriam a necessidade, mandava pão e carne de manhã e pão e carne à tarde para o teu servo Elias. Deus supriu a necessidade dele, supriu a necessidade da viúva, que ia perder os seus filhos para pagar a sua dívida, a dívida do seu esposo que havia morrido. Mas Deus enviou o profeta, o homem de Deus, até aquela viúva, e Deus multiplicou o seu azeite, e ela pagou toda a sua dívida para os seus filhos não ser levado como escravo, e viveu do resto. Jesus depois diz lá no Novo Testamento, em Mateus, que havia muitas viúvas naquela época, mas não foram todas que foram socorridas por Deus. Porque eu tenho certeza que aquela viúva, ela orava, suplicava ao Deus dos céus. Se você suplicar ao Deus dos céus, ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele vai suprir as tuas necessidades. Quando o povo de Israel, descendentes
descendentes de Jacó, dos filhos de Jacó, ficaram no Egito 430 anos, depois de muitos anos que eles passaram a clamar a Deus. Se eles tivessem clamado ao Senhor muito tempo, muitos anos antes, eles não estariam sendo escravos durante esses 430 anos. Mas foi para se cumprir a palavra de Deus, que Deus disse para Abraão, que o povo ia ser escravo durante 430 anos no Egito. Mas eles clamaram ao Senhor, porque Deus sabia que esse povo ia clamar a Deus só depois de 430 anos. Não que Deus previu que isso ia acontecer, mas que Deus sabia que isso ia acontecer por causa da dureza dos seus corações, porque eles se esqueceram do Deus de Israel. Então eles padeceram 430 anos. Depois você lê lá no livro de Êxodo, capítulo 3 ou capítulo 2, se eu não me engano, que depois que morreu um certo faraó, depois de 430 anos que eles passaram a clamar a Deus. Então a profecia que veio de Deus, mas por causa do coração duro deles, que eles demoraram para clamar. Não foi Deus que fez ficar 430 anos lá, mas eles que ficaram 430 anos sem clamar a Deus. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Jesus expulsou o demônio daquele jovem, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei eu convosco? Trazei-mo aqui. Aí trouxeram aquele rapaz que estava endemoniado, que os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e o Senhor Jesus repreendeu aquele demônio, aquela legião, aqueles espíritos. Ele diz: até quando estarei eu convosco? Quer dizer, até quando estarei querendo ouvir as vossas orações, mas vocês não clamam? Vocês não suplicam a mim, não pedem, não imploram, não se humilham no pó da terra? Se Naamã não fosse convencido pelaquela menina judeia a voltar e mergulhar no Jordão 7 vezes, ele não ia ser curado da lepra. Ele não seria curado da lepra. Mas ele foi convencido por aquela menininha. E ele mergulhou no Jordão e foi purificado da sua lepra. Deus, ele quer a nossa perseverança. Por isso ele diz: sede pacientes na tribulação, mas perseverantes na oração. Na oração. Perto está o Senhor, mas ele quer nos ouvir. Ele não quer que você e eu vivam na soberba, na independência, sem buscar a face de Deus, sem buscar a direção de Deus. Ele quer que nós venhamos a trazer a nossa necessidade diante dele, porque Deus quer nos abençoar, ele tem prazer, ele ama fazer justiça na terra, meus irmãos. Deus ama fazer justiça na terra. No Salmo 103 diz que é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades, que enche a nossa boca de bens, que redime a nossa vida da perdição, da cova. É ele que nos levanta, é ele que tira do montouro e faz assentar entre os reis e os príncipes. É Deus que exalta o homem, o ser humano na face desta terra. Mas ele quer que nós venhamos a buscar a sua face em oração. Chegou o tempo de orar, meu irmão, minha irmã. Chegou o tempo de sermos dependentes de Deus, clamando ao Senhor de dia e de noite, colocando Deus acima de tudo, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Jesus diz que as coisas serão acrescentadas, estas coisas, o comer, o vestir, o beber. Se buscarmos a face de Deus, se buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, é buscando a Deus, é na humilhação. Daniel era governador, presidente, nos reinos que teve, e orava 3 vezes no dia. Davi orava a Deus, suplicava ao Senhor, buscava a Deus em tudo para ter a sua direção. O apóstolo Paulo também, Jesus também. Os apóstolos oravam. Lá no livro de Atos diz que eles iam se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Eles buscavam a Deus. E só quem busca ao Senhor encontra. Só quem busca a Deus vai resolver os seus problemas do dia a dia. Só quem se humilha diante do Altíssimo Deus,
que vai ter a sua necessidade suprida. É só quem faz isso. Não estejais inquietos, perturbados, ansiosos por coisa alguma. Ele diz coisa alguma, seja o comer, o beber, o vestir, seja pagar as contas, seja o seu trabalho, seja a dificuldade com os filhos, com o casamento, seja com parentes, seja com amigos, com vizinhos, seja o que for. Qualquer coisa, diz a Escritura. Não estejais inquietos, preocupados, a gastrite atacada, com o sistema nervoso atacada, porque está ansioso, ansiosa, então fica perturbado, a pessoa fica inquieta. Mas busque a face de Deus. O apóstolo Tiago diz: está alguém entre vós aflito? Está aflito, meu irmão? Está aflita, minha irmã? Então ore ao Deus dos céus. Ore ao Deus de Abraão. Ore a este Deus vivo. Deus é vivo. Ele é Espírito. É o Deus invisível, mas que está com seus ouvidos atentos ao clamor do justo. Ele está com seus ouvidos atentos nesta hora, meu irmão, minha irmã. Esta hora que você está ouvindo esta palavra, saiba que Deus está com seus ouvidos atentos à nossa oração. Ele está ouvindo esta mensagem, esta pregação, porque veio do seu Santo Espírito. Eu sou apenas um homem de carne, mas é o Espírito de Deus que está inspirando esta mensagem. É Deus que está falando ao teu coração. É Ele que está te convencendo pelo poder da sua palavra. Passarás os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Ela vai se cumprir na vida daquele que crê. Ela vai se cumprir em nossas vidas. Lance o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá que o justo seja abalado. Aí depois que você lançar a tua necessidade sobre o Senhor, pela oração, pela súplica, aí Deus vai te dar a paz. Depois da oração, depois da humilhação, você vai sentir algo dentro do seu coração, a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz vai te guardar. Esta paz vai fazer o seu coração se aquietar. Deus vai te tranquilizar. E você vai ter confiança e serenidade e tranquilidade, porque você já lançou sobre Deus, você já orou e já apresentou a Deus a tua necessidade. Então Deus vai enviar a paz dele nos nossos corações e vai te deixar com segurança, com paz. Ele te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Aquieta-te, confia no Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode enviar alguém na tua casa e suprir a tua necessidade. Ele pode enviar até alguém para pagar a tua conta, ou para pagar o teu aluguel, ou a tua conta de luz, ou a tua conta de água. O meu Deus, segundo a sua riqueza, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. No versículo 19 desse mesmo capítulo 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Para que o Senhor Jesus venha a ser glorificado. Ele vai suprir a tua necessidade através da tua oração. Ele não quer que você dependa da minha oração, da oração do teu líder espiritual da tua igreja. Ele não quer que você dependa da oração do teu irmão, da tua irmã, mas Ele quer que você dependa da tua oração. É através da tua oração que Ele vai te abençoar. É através da tua oração e da tua súplica. Deus não tem netos, Ele tem filhos. E Ele trata cada filho particularmente. Quando iriam apedrejar aquela mulher que foi pega no adultério, todos que estavam com pedra
desde o maior até o menor, foram se retirando e foram embora. Ficou só a mulher e o Senhor Jesus. Onde estão os teus acusadores? Não tem, Senhor, ninguém. Não tinha mais ninguém ali que acusava aquela mulher. Era só ela e o Senhor Jesus. A vida espiritual é a mesma coisa. É somente nós e o Senhor Jesus. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós individualmente. É individualmente. Deus trata cada um particularmente, como ele tratou de Abel. Ele recebeu a oferta de Abel, lá em Gênesis, capítulo 4 ou 5. Ele recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Deus tinha um bom relacionamento com Abel. Assim como Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então Deus trata cada um de nós em particular. Cada um de nós é particular para Deus. É um particular tesouro para Deus. Ele quer ter um relacionamento. Deus quer ter intimidade, comunhão conosco individualmente. Por isso que Ele permite certas lutas na nossa vida, para que a gente se volte para Ele, busque a face dEle continuamente. Davi conheceu muito isso, que Davi era um homem de oração e de comunhão com Deus, e adorava a Deus. Assim Deus quer que nós sejamos seus adoradores, que nós venhamos a buscar a face dEle em oração, porque Ele vai suprir segundo as suas riquezas. Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele que prepara o pão de cada dia em nossas mesas. É Ele que dá as chuvas nos céus, na terra. É Deus. Ele quer que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Busque a face de Deus. Apresente as tuas necessidades diante de Deus. Apresenta os seus pedidos diante do Altíssimo Deus, que Ele vai suprir as tuas necessidades. Não importa a crise. O reino de Deus não está em crise. O mundo pode estar em crise. As riquezas podem estar instáveis. Mas a nossa esperança está em Deus. O Deus que fez os céus e a terra. É este Deus vivo. Confia nele, meu irmão, minha irmã. E ore, e clame, e suplique a Deus, que Ele vai mudar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e justo, graças te damos pela tua palavra, que acendeu a esperança em nossos corações, no coração desta pessoa que estava, meu Pai, desfalecida e desfalecido, desacreditados de tudo neste mundo. Mas esta palavra chegou para dar vida a esta pessoa. E agora eles sabem que pela oração vão alcançar do Senhor aquilo que estão pedindo, porque guardam a tua palavra, porque obedecem a tua lei, os teus preceitos e amam os teus mandamentos e os teus juízos. Porque te obedecem, Senhor. Por isso o Senhor vai os abençoará, porque a tua palavra se cumprirá em nossas vidas. Ó grande Deus, queira abençoar a cada um de nós, a cada um que ouviu esta mensagem, a tua palavra. Seja com todos nós, Senhor, e nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor.
seu perdão.